Tarde. 14 horas e 16 minutos. Ser candidato a prefeito. Depois eu te falo como. Coluna do Lago Jardim. Darei início à nossa quarta reunião ordinária da CPI da crise fiscal. Hoje, num sentido mais informativo e deliberativo, para a gente poder até respirar, né, Zé? Brincando aqui com o deputado Chicão Bulhões, essa é a terceira reunião de hoje, né? Começou 9 horas da manhã. às 9. O Leomar está em todas também. Vantagem da maturidade, né? Para contrastar com a juventude do Ferreirinho e do Gomes. Mas a primeira questão é a comunicação. Anunciando as presenças do deputado Marta Rocha, Chicão Bulhões, Renan Ferreirinha e Eliomar Coelho. Não há quórum para a gente fazer a reunião. Conforme havíamos combinado, chegou a comunicação dos coordenadores da bancada federal do Rio de Janeiro, deputado Hugo Leal, Clarissa Garotinho, Benedita da Silva, João Carlos Gurgel, primo dos Cambulhões, não é? É, não. Não? Não. Bom, desconheço. Eu esqueci o nome. Família grande, família grande. Aquele deputado do Novo. Qual? Ganini. Ganini, Paulo Ganini. Paulo Ganini. Paulo Ganini. Paulo Ganini. João Carlos Gurgel não conheço. E Alexandre Serfiotti. Esses são os coordenadores da bancada federal. Assunto: solicitando a demanda de integrantes da CPI da crise fiscal da LERJ junto à bancada parlamentar federal do Rio de Janeiro. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, sirvo do presente para convidá-lo para a reunião da bancada do Rio de Janeiro, dia 9 de abril do corrente ano, terça-feira da semana que vem, às 19 horas, no plenário 5 do anexo 2 da Câmara de Deputados, estando em pauta as solicitações e demandas dos integrantes da CPI da crise fiscal na LERJ, junto à bancada federal. Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos levados de estima e distinta consideração. Ele deve ter mandado também para o e-mail ou zap de cada um dos senhores deputados membros da CPI. Se não mandou, deve estar mandando. Mas eu vou tirar cópia para entregar a todos. Pedir também que encaminhasse ao presidente da Casa, por razões óbvias, que também seria integrante da CPI, porque foi um dos signatários, e também ao presidente da Comissão de Orçamento. De Economia e Tributação, achei dispensar, porque tem assento aqui, né? Por quê? Qual é a discussão que a conversa que nós vamos ter em Brasília? Uma vai ser, como a gente propôs aqui, a regulamentação da Lei Candir, né? Que está prometida para ir à pauta, se realmente eles vão ter condição de sustentar aquela posição de, no tempo, em 2 anos, ser 39 bilhões de reais para o Brasil inteiro, para ser distribuído conforme a lei, o projeto de lei que lá está, né? E o segundo tema, que está ligado ao primeiro, né, porque a compensação é regime de recuperação fiscal, a renovação do mesmo, porque o serviço da dívida vai sair de zero daqui a 2 anos, daqui a 1 ano e meio, e os 3 anos seguintes vão dar 40 bilhões, para depois, no 6º ano, ir para 19 bilhões por ano. Então, foi o pleito dessa conversa. Pedi a ele também que, se possível, também
insistisse junto ao presidente da Câmara para ver se consegue estar presente, afinal ele também é da bancada do Rio, deputado Rodrigo Maia. E pedir aos senhores deputados que convidem os deputados das suas bancadas. Pessoal, tem lá o nosso Marcelo Freixo e tem também o Glauber. E tem a Thalia. David? Esse eu não conheço. Mas eu falei esses dois primeiros, porque o Freixo e o Glauber já estavam lá. O Freixo estava aqui, o Glauber já estava lá quando tramitou sem sucesso as compensações da lei Candia. Ferreirinha ia chamar o nosso Alessandro Molon e você, o Paulo Ganini. E a Marta, o nosso combativo Paulo Ramos, que vai ajudar a gente a ter duas leis Candia de retorno. Chico D'Angelo. E o Chico D'Angelo ali de Niterói. Acho que é importante essa nossa reunião lá, porque é uma forma também da gente motivar a bancada federal e começar a trabalhar junto a favor do nosso Estado. Pedi a ele também, ao Hugo, porque eles são os anfitriões, que convidasse também o secretário de Fazenda para estar presente. Quando seria, senhor presidente? Vou te dar cópia agora, 9 de abril, às 19 horas. Terça-feira? Terça-feira. Ah, excelente. Vamos Presidente, ter que sair daqui, tem que ver os voos, saem aqui, quem quiser ir, evidentemente, vai ter que sair daqui no máximo umas 3h30, pegar um voo aí de 4 horas, para estar lá às 6, na Câmara às 9, e vai ter que se voltar no dia seguinte, às 19. Quer tirar a cópia para todos? presidente, eu queria fazer duas colocações. Primeiro, pedir que essa cópia venha por zap também, que aí a gente já fica mais fácil de divulgar. É que ele ficou de mandar. Perfeito. Mas a gente manda por zap. Em segundo lugar, lamentar, mas eu não poderia estar presente, porque de 9 a 12 de abril, eu estarei em Assunção, a convite da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, para um seminário sobre política no Cone Sul, voltada para parlamentares católicos. Eu pedi a minha licença na casa, a passagem está sendo custeada por mim, o restante pela CNBB, e lamentavelmente não vou poder estar presente, mas sei que Vossa Excelência vai conduzir brilhantemente e no retorno terei aí as novidades. Obrigada. Bom, a deputada Marta Rocha tinha me falado muito desse encontro em Montevidéu. Eu queria muito Assunção. em Assunção, desculpa, eu queria muito que ela me representasse, mas ela só vai representar os católicos, eu queria que ela representasse os cristãos, mas se puder representar os cristãos, Os cristãos estarão sendo ouvidos, pode ter certeza disso. O Papa até teve ontem no Egito, né? E falou muito sobre... Sim, não, Marrocos. Deputado Renan, por favor. Não, primeiro só parabenizar a Marta. Eu conheço muito bem esse evento e sei da importância dele. Vai ser muito importante ter representando não só os deputados católicos como eu, mas também eu acho que todas as pessoas que lutam por dignidade humana, por tudo que diz respeito à nossa humanidade. Presidente, eu queria entender como que funciona a nossa eventual ausência da sessão plenária. Então, seria a primeira vez que eu, particularmente, não estaria numa sessão plenária. E, se possível, se a gente conseguir, pelo que eu sei, um voo daqui a Brasília direto, ele é 1h40, 1h50, se a gente saísse, talvez, umas 4 e pouca, a gente chegaria... Se a gente saísse até 4h30, acho que a gente conseguiria chegar até 7 horas tranquilamente. Então, a gente poderia participar pelo menos até umas 3h30 daqui, entender o que estava acontecendo. Daqui ao Santos Dumont são 10, 15 minutos. Deputado Renan Ferreirinha, se a gente tivesse, infelizmente não temos, condição de dizer a hora que o voo vai levantar, seria muito fácil, mas a gente está subordinado aos voos de linha existentes. Além do mais,
Eu vi lá o voo, é que não me mandaram aqui. Quer mandar o meu voo para cá? Dá para a gente assistir uma meia hora de sessão para depois ir. E nós estaremos em missão oficial em defesa do Estado do Rio de Janeiro, representando o parlamento. Então, não existe... Eu, por exemplo, deputado, um dos poucos orgulhos que eu tenho é que eu nunca faltei uma sessão. Isso é uma missão oficial. E, como é lá, quem estipula o horário é a Câmara. E a Câmara, infelizmente ou não, ela só se une terça, quarta e quinta. Né? Mas dá para conciliar sem problema nenhum. Então, deputado Max, é que está já marcada a nossa ida a Brasília, para dia terça-feira da próxima semana, 19 horas. Presidente, queria até lhe fazer uma consulta pública. Nós temos a nossa audiência pública. Nós vou fazer uma extraordinária sobre aquela nossa audiência pública da Enel. Talvez a gente transferir seria melhor. O que o senhor acha disso? Vai ficar apertado. O senhor já tinha sugerido isso na reunião passada da nossa ordinária na Minas Energia. Eu insisto muito que essa ida nossa é interessante, porque a gente não tem controle da pauta da Câmara Federal. E as relações entre o presidente da Câmara e o presidente da República, ora é de amor, ora é de ódio. Né? Numa dessas crises ele pode pautar, e a gente tem que motivar... Eu vou encaminhar a nossa comissão, a troca da audiência pública, até para que a gente possa ter uma disponibilidade maior de fazer o trabalho que precisamos fazer na Minas Energia, para que nós tenhamos condição de se preparar até para esse encontro, que vai ser muito importante. O tema, volto a dizer, é Lei Candir. Lógico. E o buraco do regime de recuperação fiscal no pagamento do serviço da dívida. Evidentemente, uma reunião com o deputado pode se exigir tudo lá, né, deputado? Qualquer outro assunto. Ainda na área de comunicação, a deputada estadual, enfermeira Rejane, está justificando a sua ausência, porque hoje ela está no Tribunal de Justiça para acompanhar o julgamento da liminar no mérito, que suspendeu o inciso da lei do piso das 30 horas para enfermagem. Houve uma medida liminar. Não suspendeu a lei do piso, não. Só se... Ainda na área das comunicações, o deputado Chico Machado fará realizar no dia 15 de abril, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Macaé, uma audiência pública com a concessionária Enel Brasil. Nessa reunião, que nós teremos aqui também, né, eu já deleguei a nossa representação ao deputado Max Lemos, que lá estará presente. Só para esclarecer, na verdade, uma audiência pública conjunta da Comissão de Minas e Energia, da nossa CPI, da CPI presidida pela deputada Zaidan, que apura Enel e Light, e da defesa do consumidor, dado os grandes problemas que essa empresa de distribuição tem trazido de problemas à população. Então, é uma audiência conjunta na Câmara de Macaé. Como ele é o presidente da Comissão de Minas e Energia, obrigatoriamente estará presente, ele também representa a CPI, a comissão, que também não impede que quem desejar lá ir a Macaé, deputado Chico Machado... Eu me sinto muito bem representado. Receberá muito bem. Então, todos nós nos sentimos. O senhor já... E eu me sinto lisonjeado. Eu vou encaminhar para os senhores hoje duas
duas minutas de PL, com a respectiva lei que a gente quer alterar. Uma é a Lei 4.321, de 10 de maio de 2004. Nós estamos alterando 4 incisos, um artigo e 2 artigos. Mas, basicamente, a questão central dessa alteração se deve ficar cada vez mais claro que aqueles, mais claro do que já está, que aqueles que gozam de benefício fiscal não podem ser inscritos em dívida ativa. A gente está só realçando bastante isso e fazendo umas atualizações no comitê, que tudo mudou de nome, e acrescentando um artigo muito duro, dizendo o seguinte, sobre essa questão: o não cumprimento por gestores públicos responsáveis pela obrigação imposta pelo artigo 3º e pelo artigo 7º, que é não poder ter incentivo fiscal estando escrito na dívida ativa, seus incisos parágrafos levarão os mesmos na esfera civil a responder por crime de responsabilidade ou por improbidade administrativa. Porque dizer que não poder e não dizer qual é a pena, né? Então, vou distribuir para os senhores lerem, sugerirem modificações ou cortes, o que os senhores quiserem, né? Para depois a gente apresentar oficialmente pela comissão. Eu não estou mandando com redação de projeto de lei, eu estou mandando em carmim as modificações na lei existente, porque fica mais fácil do que senão você fica se remetendo a outra. E a outro projeto de lei, também de tema aqui discutido, é que foi levantado pelo Ministério Público uma dissonância fundamental entre a lei não, mas 5351 já é 60, o outro tem 120, eu só não mexeu. Cadê? Tá bem. Tá aí. Vou te apresentar. Só para não falar nada errado. Até o Ministério Público levantou, essa lei 5351 de 2008, ela diz no seu artigo 1º que os créditos tributários e não tributários do Estado do Rio de Janeiro, de suas autarquias e fundações públicas, inscritos em dívida ativa, poderão ser parcelados em até 60 vezes, observados os limites às condições estabelecidas nesta lei em regulamentação do Poder Executivo. Ela repetiu aqui, neste artigo 1º, o que o CONFAS já dizia. Aí lá, no artigo 2º, que foi como fosse um reparcelamento, observados os limites e condições que vierem a ser estabelecidos pelo Poder Executivo, poderá ser concedido parcelamento especial em até 120 meses. Ora, se o convênio CONFAS diz que é 60, se toda a dívida ativa está em 60, você dá ao Poder Executivo, à Procuradoria, a capacidade de fazer parcelamento em 120 meses, que são 10 anos, né? O que acontece? Ninguém acaba de pagar nada. Vai todo mundo esticando tudo toda a vida.
E até quando já pagou alguma coisa, sai outro refis, estende novamente. Então, o que nós estamos propondo? Que tudo fique como é o convênio de 60 meses. E o refinanciamento na lei original, ele previa 8 anos. Então, se você quisesse refinanciar uma dívida, você podia fazê-lo em 8 anos, o que dava mais ou menos 60% dos 120 meses, que dá 96, né? 8 vezes 12, 96. A gente guardou a mesma proporção para 60 e botou esse refinanciamento para 4 anos, visto que 60 é metade de 120, 4 anos é metade de 8 anos. Essas foram as duas sugestões que eu vou mandar daqui a pouquinho para os e-mails dos senhores, para os senhores apreciarem e estipular, se os senhores assim concordarem, o retorno até segunda-feira que vem, tá bom? Tá bom, Leandro? Até segunda que vem? Porque não tem grande dificuldade, não é pouca coisa. Tá bom, Chicão? Tá ótimo. Tá boa, deputado? Perfeito. Esses projetos serão encaminhados como parte do relatório ou eles já serão encaminhados? Já serão encaminhados, porque não dá para a gente ficar aguardando, para aprovar projeto, fechar o relatório. No relatório, o relatório já cita que a comissão providenciou o PL e tal, porque aí já vai tramitando, porque senão esse PL é só para tramitar quase no ano que vem. O relatório já cita, mas já está apresentado, desde que a comissão concorde. O voo, Ferreirinha que estava preocupada, tem um voo direto, só tem 2 voos possíveis para ir. Às 16h10, que chega lá às 18 horas. O aeroporto Santos Dumont é pertinho, se a gente sair daqui, sei lá, 3h15, 3h20, dá para chegar a tempo. E o segundo voo que tem, 17h45, mas já chega lá 19h35. Até chegar do aeroporto, né, são 20 quilômetros de distância, então acho que eles não têm muita alternativa. É o primeiro voo. O 16h10. Agora, essa questão de passagem, cada um trata de si. Eu não sei se a deliberação, a normativa aí já está valendo, se não está. Cada um trata da requisição da sua. E a da volta, aí cada um escolhe o seu horário. Tem a opção de voo, né? Para voltar de manhã é fácil. Né? Tem uns 3 voos começa a ter voo às 6h30 da manhã. O deputado Marcos, que gosta de acordar às 5, pode pegar o voo das 6h30. Eu gosto de dormir às 4, é diferente. Vamos continuar. Na semana que vem, está quase acabando essa parte nós estamos fazendo a nossa audiência pública e estamos convidando, já tinha aqui comunicado, virá o secretário de Fazenda. E ele virá falar sobre os seguintes assuntos: sonegação de ICMS nas áreas de petróleo e gás, que não é pouco. Dia 9. Dia 8. Dia 8. Fraudes mais comuns apuradas e não apuradas. Fiscalização dos repasses da participação especial. Queria lembrar que é aquela discussão da auditoria que acontece da ANP, mas não tem fiscalização, nós somos profundamente lesados. Ele virá preparado para esses 3 temas, mas nada impede que nós possamos perguntar o que quisermos. Né? Esse é um enfoque. Virá o representante da ANP, que é o senhor Rubens Freitas, foi o mesmo que veio na anterior. Ele vem falar sobre a revisão da metodologia de cálculo das participações governamentais sobre a exploração do gás, foi a provocação, e qual a metodologia de auditoria em relação às despesas abatidas do valor a ser repassado da participação especial.
para poder estar fechado lá com o mesmo tema do secretário. A Petrobras foi convidado, foi oficiado ao senhor Roberto Castelo Branco, que é o presidente, para mandar aqui quem ele acha que de direito, para falar sobre a política de investimento no estado do Rio de Janeiro nas áreas de óleo, gás e refino. Óleo, gás e refino. Não é aí na política de investimento da área de óleo e gás geral, né? Da Petrobras. Da Petrobras. E o suporte técnico e legal para a Petrobras usufruir de benefícios fiscais e sendo a maior devedora da dívida ativa do Estado. E, finalmente, a Firjan virá falar sobre o efeito da internalização do Repetro nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, ganhos e perdas do estado do Rio de Janeiro na cadeia produtiva, apresentando estudos sobre a questão, visto que somos responsáveis pela produção de 70% do óleo do Rio de Janeiro. Esse tema é aquilo que eu já expliquei, né? Os 3 estados juntos vão praticar a alíquota de 3% de CMS na cadeia produtiva. Na medida que São Paulo tem o maior parque industrial, o meu temor é que a gente, produzindo 70% do óleo, a cadeia produtiva maior se instale lá. Não adianta dizer, mas por questões de logística, o estado do Rio de Janeiro está mais perto. Não esquece que também petróleo tem óleo e gás, e o pré-sal também, no tempo, vai se estender para Santa Catarina, né? E já tem produção que está ficando considerável no estado de São Paulo. Então, são esses 4 temas. Eu lembro que nós imaginamos aqui, no máximo, meia hora para cada um deles. Então, a gente vai ter que ter... Desculpe, meia hora não, 20 minutos, que, aliás, não está aqui escrito. Então, fazer o ofício suplementar, dizendo que o prazo... Está aqui? Ah, tá. De 20 minutos, está escrito. Desculpe, 20 minutos. Mas a gente vai ter que ter paciência para ouvir bastante. Bom. Eu queria discutir 2 questões com os senhores, olhando já agora o depois do dia 8. Depois do dia 8. O dia 15, né? O dia 15. O dia 15, eu estava pretendendo chamar aqui a doutora Magda Chambriard. A doutora Magda Chambriard foi presidente da Agência Nacional de Petróleo, hoje é consultora, pelo menos era, da Fundação Getúlio Vargas. Eu já conversei com ela está disposta a vir, e ela é uma das grandes especialistas no tema, né? Já foi da Petrobras, foi da ANP, então, a vida toda nessa questão. Então, eu gostaria aqui que ela voltasse a falar sobre a questão do gás, porque eu tenho a impressão que o representante da ANP vai trazer aqui uma conversa de boitatá. E o gás do pré-sal, o gás não pode ser cotejado preço só por ser gás. Depende de que componentes químicos tem cada gás, né? Tem gás mais pesados, gás mais leves, gás que produzem mais eteno, gás que produzem mais eteno. Cada um desses tem valor comercial melhor. Quando se estabeleceu a metodologia de cálculo do gás, eu queria só da participação especial em cima do gás, aliás, das compensações financeiras em cima do gás,
nós não tínhamos pré-sal, a gente só tinha pós-sal. Esse gás do pré-sal, ele é um gás de mais valor comercial. Isso de per si, já mostra a necessidade de uma revisão, fora a questão da cotação que a gente acha que, mesmo fosse tudo do pós-sal, está abaixo de valor de mercado. Então, eu faria essa explanação sobre este ponto, né? Cotejando o gás da Bacia de Santos com o gás da Bacia de Campos. Quero lembrar que as explorações nossas começaram pela Bacia de Campos, para dar o subsídio técnico para a gente, né? Para que a gente possa também endossar as possíveis discordâncias que a gente vai ter aqui com o representante da ANP. Então, esse seria um patamar. E uma outra questão que eu vivo reclamando, e seguramente muitos dos senhores e senhoras, é que os incentivos fiscais, né, eles não têm nenhum planejamento de desenvolvimento regional setorizado, né? Tem incentivo para cá, incentivo para lá, etc, etc. Falta algo, né, que possa unir essas pontas, né? Aí eu aqui me pergunto, Porto do Açu, Macaé, e entraria nisso, a possibilidade de acelerar o desenvolvimento dos campos maduros, passando para outras empresas. Que a história que a Petrobras diz que vai botar 20 bilhões neles, é a história de Boitatá também. Por quê? Se você tem 20 bilhões e você bota no pré-sal, você pode tirar 30 mil barris por dia, você não vai botar 20 bilhões para tirar 10 mil barris. Um pouco vovó viu a uva. Então, o ideal é que ela passe para outras empresas. Mas, então, aquela área, né, da Bacia de Campos, que tem ali no bico de Arraial do Cabo, o início da Bacia de Santos, é uma região com Porto do Açu privilegiada. E o que tem de planejamento integrado para ter um crescimento harmonioso daquela região? Nada. Planejamento integrado, nada. Tem o projeto do Porto do Açu, mas com a ótica do Porto do Açu, né? O que é o tema aí do nosso Chicão Bulhões? O que a gente pode esperar de uma indústria 4.0 na região, né? Fazer, por exemplo, equipamentos para dimensionar as peças em tamanho real, né? É uma hipótese da tecnologia 4.0, entre tantas outras coisas. Então, se a gente puxa um pouco dela também, essa questão. Eu acho que seria um bom fecho para a gente ter esses elementos de óleo e gás. Essa é a primeira proposta aqui. Eu vou fazer as duas propostas para depois abrir a discussão. A segunda é que eu acho que a gente podia, com a presença da Fazenda e do MP, experimentar. Eu estou tentando depurar um pouco isso, para trazer para vocês, mas experimentar, chamar uma meia dúzia de empresas que têm incentivo fiscal, são todas da área de petróleo, distribuidora, todas. Petrobras, Shell, Repsol, fazer uma Ambev, por exemplo, também, que é devedora da dívida ativa.
se quiser, deputado, a JBS, né? Enfim. Fazer uma meia dúzia aqui, a Fazenda, Ministério Público e a Procuradoria. Olha aqui, ó, a lei diz que não pode. Vocês vão sentar na mesa para pagar? Como é que é isso? Queria refletir. Eu acho que seria um confronto interessante, mas queria refletir com os senhores. Porque também eles vão escorregar na maionese para dar desculpa, para não vir, etc, etc. E qual o objetivo? Ver se abre uma mesa de negociação, não conosco, mas com quem de direito, né? Procuradoria, Ministério Público, Fazenda, etc, etc. Porque senão nada se avança. Eu recebi um disquete, estou tentando apurar para depois passar a cópia para vocês, saber como é que é a melhor entrada. O primeiro chegou corrompido, eu devolvi. Mas tem mais ou menos 600 mil inscrições, 600 mil inscrições em dívida ativa. Tem empresa que tem 20 inscrições. Né? Então, ele não é um relatório que vem assim, bonitinho, tudo junto, tudo mastigado, não. Aí a gente fica pensando, se a gente junta por empresa, não está por valor dos maiores devedores. Então, ele é um procedimento que vai precisar de algumas rodadas. Né? Mas Se juntar o CPF dos sócios, pode dar ainda mais 40%. Não, do CPF dos sócios eu não os tenho, eu só tenho o CNPJ dos devedores. Né? Mas vai dar para a gente ter um documento até lá para distribuir, para chamar, para fazer esse confronto. Então, queria primeiro, antes de passar para outro tema, discutir com você as duas questões, da Magda Chambriard e desse possível confronto. Por quê? Porque a gente tem que chamar com bastante tempo, para não dar aquela desculpa, recebi muito em cima da hora. Né? Ou não seria para o dia 8 com o secretário aqui, não. Não. Isso eu estou pensando... Um mês? 15. Por que eu estou pensando, posso ser 15? A Magna é 15. Mas esse confronto pode ser 15 ou 29. Por quê? É outra discussão. 22, eu tenho uma certa preocupação. 22 é véspera de Ogum de Ronda, dia de Ogum. Né? Viu? Dia de Ogum. É dia de São Jorge. Dia de São Jorge é feriado. E antes é Semana Santa. Então, eu tenho medo de fazer aqui a audiência no dia 22... E está aqui eu e Eliomar. Não, todos estariam. Isso é injusto. Isso é injusto porque todos estariam. Eu sei, eu estou brincando. É só uma provocação. Então, eu vou... A minha ideia é trocar essa do dia 22 para uma outra data que eu ainda não estudei. Não sendo 15, que eu não estou aqui? Então, a gente faria com a doutora Magna 15 e essa chamando essas pessoas no dia 29. Se for fazer o confronto, se vocês acharem que vale. Ok? Deixa eu abrir. Semana Santa. Pós-Semana Santa. Segunda seguinte. Sexta-feira Santa, 21, 20, 19. Por isso que o 22 é ruim. Ó. Sexta-feira é 19. 20, sábado de aleluia. 21, domingo. 22, a gente trabalharia. 23, feriado de São Jorge. Não é impossível. Eu não estou querendo ser mais realista que o rei, porque... Né? Deputada Marta Vaz, por favor. Presidente, em primeiro lugar, elogiar a iniciativa de trazer aqui a doutora Magda. Eu já tive a oportunidade de assisti-la enquanto presidente da ANP e acho que, sem dúvida nenhuma, ela vai poder trazer importantes contribuições que poderão também ser confrontadas com a atual direção da ANP. Eu não sei em que momento seria, mas eu queria fazer apenas uma reflexão. Nós que estivemos aqui na legislatura passada, e o senhor também promoveu na legislatura passada uma reunião pela Comissão de Tributação, em que a gente discutiu a questão dos incentivos fiscais. E nós verificamos, assim, a dicotomia que havia entre quem era da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
e a Fazenda, né? Então, a Fazenda deixava claro, de forma transparente, que não achava pertinente e tinha ali uma disputa surda, digamos assim, em que a Fazenda alegava que não era pertinente o incentivo, o desenvolvimento econômico dizia que sim, e na verdade, nós nunca tivemos o resultado para o Estado e para a população dessa possibilidade do incentivo. Então, muito bem colocado aqui pelo senhor. Eu queria saber se, em algum momento dessa nossa discussão, que pode não ser agora, seria ou não pertinente que, pelo menos, nós trouxéssemos aqui essas duas autoridades que eram responsáveis pelo tema, para sabermos, por exemplo, quais as medidas que foram adotadas, ou para identificarmos o que não foi adotado, tá? No sentido de garantir a eficiência, né? O retorno do incentivo, não apenas para a empresa, porque para a empresa a gente não tem dúvida que foi bom, mas o que a gente tem dúvida é se o retorno desse benefício concedido, direto ou indiretamente, alguma coisa foi voltada para a população. Então, só deixar aqui para, no momento oportuno, a gente submeter ao crivo dessa CPI a análise se será ou não pertinente de trazer alguma dessas autoridades para que a gente possa saber o que foi feito. O governo foi alertado, né, que os dados, para os deputados que estão no primeiro mandato, mas que com certeza acompanhavam as questões do Estado do Rio de Janeiro, os dados são alarmantes, né? A perda financeira diante do benefício fiscal para o Estado é muito grande. Isso só teria uma justificativa se, direto ou indiretamente, isso trouxesse algum retorno para a política pública. O que, ao meu ver, pelo que acompanhei aqui nos últimos 4 anos, não aconteceu. Presidente. Deixa eu só responder ao deputado Martarrocha. A sua questão é pertinente, faz parte do nosso roteiro aqui já aprovado, porque o que eu iria fazer era encerrar a fase encerrar não definitivamente. Se a senhora reparar, a gente começou, conforme o roteiro, pela dívida ativa. Depois passamos para a Lei Candir, porque eram as coisas mais emergentes. Depois para o petróleo e gás. Terminado o petróleo e gás, incentivos fiscais. É o item 9110, resultado da atuação do sistema de governança. E aí, porque aí vai ter que entrar as questões da cervejaria, as JBS da vida, aí não falta assunto. E, inclusive, a questão que a senhora está muito bem levantada do descontrole. E aí, a gente tem que verificar também, talvez inicialmente chamando os 2 secretários atuais da área, né, ou quiçá também tem que chamar secretários anteriores, pretéritos, né? Mas seria, inegavelmente, o próximo tema. Não, é só para colaborar com o que foi colocado pela deputada Martarrocha, com muita pertinência. E semana passada eu tive a oportunidade de votar favorável a um projeto de lei de Vossa Excelência que, na Comissão de Constituição e Justiça, uma lei importante que esclarece essa questão do benefício fiscal. Para evitar que haja exageros, como houve, mas também para evitar que a gente possa aqui satanizar a questão do incentivo fiscal. Porque uma coisa é você dar o incentivo para coisa nenhuma, que o benefício é só para a iniciativa privada e tão somente para o empresário. E outro tem os resultados sociais e de desenvolvimento que o Rio precisa, que é o mais importante. Então, eu quero fazer coro aqui na solicitação da deputada Martarrocha, e quero, inclusive, fazer um elogio, já fiz esse elogio na Comissão de Constituição e Justiça, a esse projeto de lei, que eu acho que tem que ir a plenário o mais urgente possível. Eu já pedi urgência. Porque é um projeto que norteia a questão do incentivo fiscal, tirando dessa casa qualquer tipo de mácula que é contra o incentivo fiscal, muito pelo contrário, nós queremos que o Rio cresça, e infelizmente com essa guerra fiscal que tem em todo o Brasil, o Rio vai ter que ser competitivo. O Rio não pode ser competitivo trazendo prejuízos,
sérios à economia do próprio Estado, ou o caixa do próprio Estado, vamos dizer assim. Então, eu quero fazer coro e fazer essa justiça aqui em relação ao projeto de lei de Vossa Excelência, que eu tive a oportunidade de votar favoravelmente pela constitucionalidade, porque ele organiza a questão do incentivo fiscal no Rio de Janeiro. Mas eu vejo essa questão da análise, né, de quem arrecada e de quem dispensa a contribuição de tributos, muito importante a gente ter um olhar. Não pode ser só do prefeito que incentivou, por exemplo. A gente tem que ter um olhar como um todo, por isso que eu quero fazer coro a essa intervenção da deputada Marta Rocha. Então, esse tema provavelmente será o tema já para começar a entrar na pauta do final do mês de abril. Final do mês de abril, a gente já passará para a questão específica dos incentivos fiscais de uma forma ampla, geral e restrita, responsabilidade, cadeia de responsabilidade, etc, etc. Mas quanto aos outros 2 itens, você aprova? Deputado Chicão. Aprovo. Eu só gosto muito da ideia da gente colocar devedores e credores na mesma mesa para discutir. Só chamaria de mediação ao invés de confronto, porque confronto a pessoa sai correndo, né? Ainda mais se você é advogado de uma empresa que é devedora, a primeira coisa que você fala é, olha, sai fora, o pessoal vai tirar seu couro lá. Então, acho que a pegada de mediação, até um dos projetos que a gente podia até levar adiante aqui, seria o do Concilia, né? Que parece que a Prefeitura do Rio, o município do Rio fez de uma forma com bastante sucesso, e poderia ser um projeto que a gente também levasse nesse sentido adiante aqui pela CPI. Mas, de todo modo, parabéns, presidente, e estou de acordo com todo o resto também. Deputado Eliomar. Eu só queria saber, dia 29, dia 15, nós temos uma pessoa para falar só sobre gás. Isso, mas eu vou acrescentar mais coisas. Certo. Dia 29, nós faríamos... Eu vou tentar fazer essa mediação. Seria o ponto alto, seria essa mediação. Mediação entre os credores, que são a Secretaria de Fazenda, a Procuradoria, Tribunal de Justiça, com a presença do Ministério Público, e alguns devedores, porque não dá para fazer 600, mil inscrições, mas Eu acho importante, eu acho que é uma mediação que, pelo menos, se eu fosse devedor e tivesse resultados muito bons, como teve a Petrobras e a Companhia Siderúrgica Nacional, eu ficaria em dificuldade de responder, porque eu não vou pagar ao Estado. E convocar um ótimo ambiente. E o Tribunal de Justiça também valeria a pena, né? Não, mas eu falei, Tribunal de Justiça, seguramente. Tribunal de Justiça, no lado dos credores, Tribunal de Justiça, Procuradoria, Fazenda e o Ministério Público. Tá ótimo. Do lado dos devedores, Que traça chá para todos. a gente chama uns 20 para ver se vem uns 10. Ótimo. Ok. Ok? Está aprovada essa... Aprovado. Bom, e no dia da... Presidente, Pois não. desculpa, eu só sugeri a PGE também. Falei Procuradoria. Falou? Desculpe. Procuradoria. Porque a Procuradoria, ela obrigatoriamente, tudo que diz respeito à dívida ativa, aliás, a Procuradoria, tudo que ela podia mandar, ela mandou. Inclusive, o CD, quem mandou foi a Procuradoria. A Fazenda ainda não encaminhou, pediu adiamento de prazo, e o TJ também pediu um adiamento de prazo. Porque, não sei se vocês lembram, que isso me facilitaria, eu não precisaria estar tentando triar o disquete, eu tinha pedido para a Fazenda me mandar uma relação que pudesse constar os devedores da dívida ativa e os beneficiários de incentivo fiscal. Por quê? Eu não sei quais são os beneficiários, mas, olhando lá o nome, eu vou identificando, né? Muitos eu sei, porque como a gente está aqui há muito tempo, vê o que passou aqui de benefício fiscal, a gente tem absoluta certeza, né? Mas tem outras que podem ter benefício fiscal que a gente não sabe. Quem teria que formar isso era a Secretaria de Fazenda, porque a Secretaria de Fazenda que é responsável para calcular os famosos
10 bilhões, né, de incentivos por ano. E a outra abordagem, deputada Marta Rocha, é o seguinte, eu me pergunto, quando é que o Estado vai ter a capacidade de investir 10 bilhões? E ele está investindo na iniciativa privada 10 bilhões. Enquanto isso, todas as áreas que precisam de investimento, tudo parado. Porque, para mim, incentivo fiscal também é investimento. Devia fazer parte, inclusive, do orçamento. Porque o dinheiro não entra, tem que ter contabilmente. Como é que devia ser no orçamento? Essa vai ser a discussão que eu vou travar aqui. Devia entrar como receita e também como despesa de investimento. Sim. Porque aí obrigaria exatamente a esse controle rígido. Um outro defeito que tem no orçamento. O orçamento, até porque ele não consegue, ele chega antes de encerrar o exercício, mas ele não lança o resto a pagar. Então, você diz assim, o orçamento do Estado tem um buraco de 8 bilhões. Você está dizendo o quê? Que a receita é menor que a despesa, 8 bilhões. Aí você bota vírgula, mas temos uma dívida de restos a pagar de 16 bilhões. Então, o rombo tende a ser 24, não 16. Porque só fecha o exercício em 31 e você recebe o orçamento 5 meses antes do exercício fechar. Então, o nosso orçamento ainda tem também muitos furos de interpretação. Uma questão, uma dúvida, só para colocar talvez em debate aqui. Vários setores reclamam muito da questão, até porque, lendo aqui do dia 15, sobre a doutora Magda, me veio à cabeça a questão do impacto econômico que tem a pirataria de combustíveis e, eventualmente, até de roubo de carga, né, para esse setor em especial, específico. Não sei a conveniência, dado que o dia 15 teremos a doutora Magda, da gente talvez também ouvir um pouco especialistas, confesso que não me vem à cabeça ninguém específico, mas ouvir especialistas sobre o impacto econômico que isso causa no setor, em relação até à competitividade também. Vossa Excelência tem razão, mas eu vou me focar na pirataria dos combustíveis. Combustíveis, tá bom. Porque se você pegar Inca, Alcon, Dínamo, olha só, sem ler, quantos nomes eu tenho na cabeça. Tudo isso é distribuidora. Sim. Um cidadão no mercado aí chamado Magro, não sei nem se é magro, né, gordo, mas é sobrenome, que ele pirateou tanto o combustível, né, porque o combustível são duas coisas, a sonegação e a introdução de outros derivados, né, para piratear o próprio combustível. Né? Então, são duas coisas. Esse cara ganhou tanto dinheiro... Evasão fiscal? Não, ele ganhou tanto dinheiro, não é evasão fiscal, não. É você adulterar o combustível. Entendi, adulterar. Ele ganhou tanto dinheiro que comprou a refinaria de Manguinhos. Refinaria de Manguinhos foi a maior dribladora do fisco que eu já conheci. Tinha um esquema, inclusive, de proteção na própria Secretaria de Fazenda. Então, se você junta Manguinhos com essas distribuidoras, isso é caótico. E ainda tem uma outra coisa. Essas distribuidoras, muitas vezes, quando tinham seus veículos apreendidos, suas carretas, no posto de fiscalização de Angapi, que é ali no município de Resende, na Rio São Paulo, muitas vezes, com muita facilidade, conseguiam liminar no Tribunal de Justiça para liberar essas carretas. Então, aí tem um manancial, desculpe o termo que eu vou usar, de safadeza
para não ser mais preciso. E olha a cara de pau. E o negócio da falta de planejamento. O ex-governador Sérgio Cabral, num determinado momento, talvez de pouca clareza, fez um decreto de desapropriação de Manguinhos, para fazer lá conjuntos habitacionais. E nunca efetivou. Agora Manguinhos foi para a Justiça, uma dívida desse tamanho quanto o Estado, querendo lucros cessantes, porque aquele período do decreto de desapropriação, ela ficou sem o que fazer, então acha que o Estado deve a ela o céu. Então você veja o requinte que isso chega. E tudo isso que eu estou falando aqui, que parece uma coisa estranha, está noticiado em todos os jornais. Nós temos dados assim. Então, eu só queria dizer que eu vou ver quem é da área de fiscalização de combustível, especificamente, que a gente possa trazer no mesmo dia que a doutora Magda, porque ela também é muito conhecedora desse assunto. Presidente, eu queria requerer a Vossa Excelência que pudesse solicitar, por convocação talvez não, o secretário já confirmou a vinda, que acompanhe ele, o responsável pela barreira fiscal. Porque, ou nesse momento, que ele estiver aqui no dia 8, eu fiz uma denúncia no plenário sobre 40 milhões de litros de álcool, aproximadamente, que entra no Rio de Janeiro, pelas nossas divisas. Fiz questão de fazer no plenário, dada a gravidade, e conseguem colocar um combustível 30 centavos, 40 centavos mais barato do que o combustível que é vendido aqui na antiga Reduc. Eu acho que nesse dia, e aí estou ouvindo Vossa Excelência falar sobre combustível, sobre transporte, porque isso traz vários prejuízos. Não é só a questão propriamente dita do consumidor, que já sofre muito, porque podia ter um combustível, então, mais barato. A questão tributária vai se esvaindo, mas um grande número de empregos e de geração de empregos que são sucumbidos à medida que você tem combustível entrando, principalmente de São Paulo, e já se fala na entrada de diesel também. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós temos que mergulhar a fundo, é responsabilidade dessa comissão, com certeza, de mergulhar a fundo, porque trata-se de uma crise fiscal séria que traz outros desdobramentos para o Rio de Janeiro. Então, eu quero aproveitar, me trouxe aqui a lembrança, o que Vossa Excelência estava colocando, me trouxe aqui a lembrança, eu fiz essa denúncia no plenário. Inicialmente, 40 milhões de litros de álcool, e que chega aqui nos consumidores 30 centavos mais barato. O que mostra que nós temos alguma coisa errada e a quem interessa, o que é mais interessante saber, além de corrigir o problema, a quem interessa fazer esse tipo de importação com prejuízo para o Estado, para não chamar de ilegal ou outras coisas. Então, eu acho que tem que estar aqui o responsável pelas barreiras fiscais do Rio de Janeiro. Aliás, por que é tão concorrido isso também, eu nem sei. Presidente, apenas uma informação, é que a gente está em cima do que foi dito pelo deputado Max, e muito pertinente a sua colocação, mas nós vamos estar aqui lançando essa semana a frente de enfrentamento do roubo de carga. E nessa frente a gente vai estar ouvindo o responsável pela barreira fiscal. E até analisando, que eu até confesso que nesse momento não sei como está, mas a barreira fiscal estava na Secretaria de Governo, né? O projeto Barreira Fiscal, a operacionalidade da barreira fiscal estava no antigo governo, com a Secretaria de Governo, e não na Secretaria de Fazenda, maluquice, né? Utilizando profissionais da segurança pública, né? Houve um momento, esse clamor que a Polícia Militar todo o tempo tem, da saída dos seus servidores para outras instâncias fora da atividade fim. Acho que nessa análise que a CPI vai fazer, se assim persistir
a presença da barreira fiscal na Secretaria de Governo, acho que seria até pertinente dessa CPI fazer uma análise, Sim. né? No que isso ajuda ou não. Uma coisa é a operacionalidade. Isso, onde ela estiver, ela pode ser concretizada. Outra coisa é o controle das ações da barreira fiscal, sob a ótica, né, do prejuízo que isso causa, está numa instância que não é a instância real, que é a Secretaria de Fazenda. Apenas colocar essa ponderação. Presidente, Por favor. é porque tem financiamento via incentivo dado pelo Fundo de Desenvolvimento. E aí não seria importante também a gente trazer aqui uma representação desse fundo, né? Onde que esse empréstimo, Do como é que Fundes. ele é financiado, quem... Do gestor do Fundes. Mesmo. Boa lembrança. Vamos ver quem hoje está como gestor do Fundes. É tributo financiado, está certíssimo. Porque tem que ter lá um gestor do Fundes que quando tem os incentivos fiscais, muitas vezes parte desses recursos estão financiados pelo Fundes. Bom, olha só, no dia da doutora Magda, como ela vai falar de cotejo de gás, vai falar da bacia de Campos e vai falar de planejamento estratégico, nós vamos chamar também a Firjan, chamar o secretário de Desenvolvimento Econômico e chamar, evidentemente, novamente a Fazenda, não através do secretário, de um representante. E no dia, talvez, eu tenho que dimensionar a hora. E vamos chamar alguém que seja especializado, né, em ter fiscalizado, ou seja responsável por fiscalizar, toda essa ladureira que está montada entre distribuidoras, manguinhos, etc., que talvez possa ser o inspetor da Inspetoria de Petróleo e Gás. E junto com a Inspetoria de Petróleo e Gás, a gente chama também a barreira fiscal. Por quê? Porque a barreira fiscal que segura, quem é esse representante da barreira fiscal, que segura as carretas lá. E chama alguém também do Tribunal de Justiça, porque as liminares muitas vezes saem pelo Tribunal de Justiça. Tá bom assim, deputada? Porque acho que a gente fecha bem esse circuito do dia 15. Do dia 15? Não, do dia 15. Mais alguma sugestão? Presidente, eu queria, só para esgotar a minha participação, só para título de esclarecimento, se não tiver requerido, nós vamos requerer a Vossa Excelência, a Secretaria de Fazenda, a receita de ICMS dos últimos 10 anos. Eu não sei se foi requerido isso, a receita total, ano a ano. Olha só, a receita ano a ano, eu não preciso requerer, eu entrego a Vossa Excelência. Porque eu entro no SIG-CIAFEM, está lá constando, né? eu retiro, não tem Do problema. IPVA também? E PVA também. Qualquer tributo eu tiro. Tá bom. O que talvez a gente possa pensar é o ICMS aberto por grandes ramais, grandes áreas. É a ideia. Porque eu tenho o ICMS fechado. Por exemplo, o que seria bom é a gente ter o ICMS de energia, o ICMS de telecomunicação, Os royalties? o ICMS de petróleo e gás, porque royalties PL também tem no sistema. A participação especial tem. Então, eu vou sugerir a Vossa Excelência a gente abrir isso por grandes áreas, porque aí é mais fácil. Uma vez a gente precisou aqui, você vê como é que isso foi muito fácil. A gente procurou aqui uma vez, nós queríamos saber qual era a arrecadação do diesel. Custou para a secretaria dar um chute
quase certo. Por quê? Porque eles tinham o diesel agregado com gasolina, com QAV, etc, etc. Não tinha o ICMS aberto por produto. Então, nessa área de combustível, viu, deputado Max, eu acho que 10 anos é muito, mas se a gente abrir os combustíveis por tipo de combustível, pelo menos para os últimos 5 anos, eu acho que dá para fazer uma boa análise. Eu vou fazer esse ofício, porque eles não vão ter isso de pronto, eles vão ter que abrir no sistema deles. Mas eu acho que há um elemento importante, porque e tem a ver com o que o senhor falou, que é uma outra questão que a gente vai precisar aqui refletir, é que você vem de São Paulo para o Rio. Quando chega assim na altura ali de Queluz, quase na divisa, entra num posto de São Paulo. Aí fotografa lá, como eu recebi outro dia, o preço dos combustíveis. Aí atravessou Queluz, entrou em Resende, para no outro posto, fotografa, tu toma um susto da diferença do preço do combustível. Por quê? Por causa das alíquotas, né? Aqui nós temos o ICMS, Fundo Estadual de Combate à Pobreza, em cima. Então, só esse desequilíbrio de preço já dá para fazer um bocado de manobra. E outra coisa, essas distribuidoras, uma parte delas, que dão trambique aqui no Rio, são as mesmas que são caçadas em São Paulo. Não tem muita diferença, não. E depois também pode, se for o caso, a gente selecionar essas e cruzar para saber como está a situação delas em São Paulo, deve ser muito similar. Até pegando esse gancho da questão São Paulo-Rio, já tive empresa em escritório falando assim, olha, se eu estou com problema de caixa, o primeiro ICMS que eu paro de pagar é o do Rio. Porque em São Paulo, meu caminhão roda e é pego. Então ele pega o caminhão, perde a licença. Agora no Rio demora uns 3 meses, 4 meses, até eu cair numa fiscalização. Então, já que eu tenho que escolher... E se cair depois, eu não vou perder a inscrição, eu digo que não tem dinheiro para pagar, inscrevo na dívida ativa e vamos que vamos, né? Então é muito melhor deixar de pagar no Rio se eu tiver um problema de caixa do que em qualquer outro estado, né? É um absurdo, é um absurdo você... Hoje, deixarem de contratar os caminhões do Rio de Janeiro para contratar em São Paulo e sair mais barato. Absurdo. Isso não cabe na cabeça de ninguém. É uma coisa que é difícil de explicar realmente. E os números estão aí. Nós precisamos chamar até os sindicatos organizados da classe, porque todo mundo vai ter informação, não é possível. Uma coisa fora da realidade. Mais alguma questão, deputado? Chicão. Não, obrigado. Deputada Marta Rocha. Deputado Max Lemos. Então, está encerrada a sessão. Próxima segunda-feira, venham com fôlego preparado, que vai ser uma extensa audiência pública. Muito obrigado a todos.